Caminhada na Floresta Ron Ridley, outubro de 2023, Michigan. Há poucos momentos na vida em que não há uma explicação racional para eventos que ocorrem que podem ser considerados incomuns. Ainda menos quando várias pessoas compartilham uma experiência inexplicável e estranha. Este é um relato de um incidente em que dois amigos e eu experimentamos tal ocorrência, o que tem sido o tema de discussão regularmente desde então. Como você já pode imaginar, viver em uma área rural tem suas desvantagens. Como sempre, a falta de coisas para fazer em uma sexta-feira à noite. Foi de meados ao final do verão de um ano ou mais antes de todos nós nos interessarmos em fazer investigações paranormais na minha antiga casa. Nessa sexta-feira, à noite em questão, meus amigos John e Trevor vieram encontrar algo divertido para fazer. Depois eles me ajudaram com as tarefas. Ponderamos sobre qual atividade participar à noite. Não havia nada de bom na televisão. Então tivemos a brilhante ideia de dar um passeio na floresta. Agora, esta não é uma atividade que nunca tínhamos explorado. Embora fosse tipicamente durante o dia e geralmente para limpar as trilhas para nossos veículos de 4 rodas ou para ter guerras de airsoft. Para torná-lo ainda melhor, decidimos caminhar o terceiro de uma milha por campos escuros para chegar já, em vez de dirigir. Nenhum de nós trouxe uma lanterna, além de uma velha luz de agitação e das telas do nosso celular, já que a lua crescente no céu era brilhante o suficiente para iluminar o caminho. Assim que chegamos à linha das árvores, encontramos a trilha de 2 trilhas que a segue de volta até a cabana de caça dos meus tios. Eu digo cabana, mas é apenas uma antiga casa de trailer que eles pintaram de camuflagem e que converteram em uma casa de beliche. Nunca houve eletricidade para a cabana, já que não era necessário para um monte de homens que querem fugir de tudo durante a temporada de caça. Quando nos aproximamos, Trevor compartilhou uma ideia de pegar uma velha lanterna de gás da cabine. Ele disse que seria legal dar um passeio na floresta como os caçadores dos velhos tempos. Concordamos e entramos na cabine para recuperar o item em questão. Depois de apenas um momento em busca e 10 minutos esperando que eles passassem de navegar pelo estoque de playboys do meu tio, pegamos a lanterna e continuamos para a floresta. As 2 trilhas se dividiram em 2 direções, do acampamento de caça. Uma trilha leva a leste e a outra a sul. Decidimos pegar o caminho do sul, já que ele foi diretamente para a floresta, em vez de apenas ao redor do perímetro como a trilha leste fez. Neste ponto, meu pai ainda não tinha a área registrada de todas as cinzas e olmos mortos. Então a floresta era espessa e densa, tanto que realmente não se podia ver muito longe da linha das árvores. Dito isso, com o dossel grosso das árvores, não havia muita luz solar que atingia o chão. Então, não havia muito na linha de subico. Você só podia ver cerca de 25 jardas durante o dia. À noite, essa distância era muito menor. Foi uma noite extremamente calma para que pudéssemos ouvir tudo. Foi o tipo de noite tranquila que faz os veados e outros pequenos animais se agachar para evitar a detecção por predadores. Não ouvimos nada além do menor som de folhas farfalando e nossos próprios passos enquanto abalhávamos da escuridão da floresta. Uma escuridão tornada, mais escura pela falta de luz da lua, permitiu penetrar no dossel espesso. Nós caminhamos trocando a lanterna entre nós 3, já que era velha e um pouco pesada. A fraca luz da lâmpada cintilante, lançando sombras atrás das árvores. Conversamos e fizemos planos para cortar mais algumas trilhas para os nossos ATVs. Falamos sobre garotas e sobre carros. Você sabe, coisas de cara de núcleo duro. Neste ponto, nenhum de nós ficou nervoso nem assustado. Estivemos nesta floresta inúmeras vezes e sabíamos que nada estava lá além de talvez um veado ou um esquilo dormindo. À medida que nos aproximamos do outro lado da floresta, a trilha se bifurca mais uma vez. Diretamente ao sul havia um campo que chamamos de Terra Baixa. Já foi um pântano há muitos anos e estava cheio de tufa de Michigan, que é basicamente um solo rico em minerais
decidimos ir para o leste em uma trilha sinuosa, mais estreita, que leva mais fundo da floresta e depois para uma clareira e lagoa. Esta trilha não estava tão boa, em tão boa forma, tanto a que estávamos desligando. Então desaceleramos nosso ritmo para evitar poças de lama e torcidos no tornozelo. Foi aqui que as coisas começaram a ficar estranhas. Cerca de 30 passos pela trilha que paramos, John perguntou se podíamos ouvir o mesmo barulho que ele estava ouvindo. Ficamos quietos por um momento. Nossos ouvidos estão recebendo um som estranho. O barulho em questão soou distante e gradualmente ficou mais alto. Depois de um momento, todos nós concordamos que era o som da bateria. Esse som me trouxe uma lembrança naquele momento. Muitos anos antes disso, estávamos tendo uma pequena fogueira atrás de nossa antiga casa. Meu avô, irmão e eu nos sentamos ao redor do fogo, assando marshmallows e falando sobre o nosso dia. Meu avô cantou algumas músicas antigas para nós e nos contou histórias. Assim que o fogo se apagou, ele olhou para nós e perguntou se deveríamos ouvir uma história assustadora. Nós nos inclinamos e ambos disseram sim. Agora, para esclarecer, meu avô tinha uma tendência a nos enganar de vez em quando. No entanto, normalmente, ele era um homem muito sério e estreito, para que pudéssemos dizer em seus olhos enquanto ele falava que isso não era uma piada. Esta história, disse ele, era sobre a tribo nativa americana da área local. O polegar era um local de encontro para muitas tribos no verão por causa das grandes quantidades de comida e caça. Era onde as tribos trocavam bens e culturas, além de serem o local da pedra sagrada, que agora é conhecido como os petroglifos Sanilac. À medida que mais colonos brancos se mudaram para o território, eles começaram a expulsar as tribos, a maioria sendo forçada a se abrigar nos pântanos inabitáveis que estão espalhados por toda a área. As tribos, enfurecidas com a ganância do homem branco, decidiram começar a reunir partidos de guerra para removê-los de suas terras. Com o que sobrou dos guerreiros que não fugiram, eles pegaram em armas contra os homens brancos para a última luta. Estando com falta de homens e suprimentos, eles decidiram atacar à noite quando sabiam que os colonos seriam mais veneráveis. Eles começaram a tocar a bateria para indicar o início do ataque. A batida baixa, rugindo à distância, acordou os colonos e eles também pegaram em seus braços. Esta noite não foi a favor dos nativos, foram eliminadas em poucas horas. Quando ele concluiu sua história, meu avô olhou para nós dois e terminou com isso. Nas noites tranquilas de verão, às vezes você ainda pode ouvir os tambores das tribos que foram massacradas, vindo das profundezas dos pântanos. Eles começaram em silêncio e ficam mais altos, quase como se estivessem se aproximando cada vez mais. Quando criança, essa história não era algo em que eu acreditava, mas quando eu estava ao lado dos meus dois amigos, com o que já foi um pântano nas nossas costas e o som crescente da bateria ao nosso redor, entendi que meu avô não estava mentindo. Depois de mais alguns momentos de pé totalmente quieto, e ainda assim, decidimos continuar avançando, apenas olhares em branco e respiração superficial. Enquanto caminhávamos, começamos a olhar para as árvores porque todos nós vimos o que parecia pontos vermelhos de luz longe na floresta. Ele lembrava os pontos que os ponteiros além fazem, mas havia centenas deles ao nosso redor. Todos nós começamos a ficar nervosos e reunidos nós sentimos seguros. Foi quando ouvimos o som de quebrar galhos e cascos batendo sujeira. Todos nós paramos mortos quando algo pulou na floresta à nossa esquerda. Honestamente, foi uma das coisas mais inexplicáveis que qualquer um de nós já viu. O que pulou na trilha a poucos metros à nossa frente e de volta à floresta do outro lado foi uma luz azul brilhante. Foi moldado grosseiramente como um veado. Pense no patrono de Harry Potter e você tem uma ideia relativa do que vimos. À medida que se afastavam, as primeiras palavras em um tempo foram ditas. Vocês viram isso? Eu perguntei. John e Trevor acenaram com a cabeça. E Trevor perguntou se podíamos ver os pontos vermelhos nas árvores. Nós dois dissemos que sim. Neste ponto, decidimos que este não era um lugar onde queríamos ficar e saímos correndo da floresta para a clareira perto da lagoa. O som da bateria desapareceu na noite tranquila quando estávamos livres da linha das árvores. Quando nos reunimos, decidimos ir até a casa. Todos nós tivemos emoção suficiente para uma noite.
Estávamos tão assustados que nem paramos na cabana para colocar a lanterna de volta, mas simplesmente fizemos uma linha reta para casa sem nunca olhar para trás. Quando voltamos para minha casa, contei a eles a história do meu avô. Todos nós decidimos que era melhor nunca mais fazer uma caminhada noturna na floresta.